Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E eu trago para você mais uma dica de direito penal no nosso projeto 50 dicas para MPs. E eu quero conversar a respeito do feminicídio. Tema relevantíssimo que você não tenha dúvida alguma estará numa prova para o Ministério Público perto de você. E a pergunta que eu te faço é: existe o chamado feminicídio qualificado? Como assim, professor? Calma que eu te explico. Vamos lá? Agora, joga na tela. Muito bem, vamos tratar do feminicídio qualificado aqui no 50 dicas para MPs do Estratégia Carreira Jurídica. Olha, o crime de feminicídio, por si só, já é um crime de homicídio qualificado. O legislador leva em consideração a condição de sexo feminino da vítima para aplicar a pena nos seus limites mínimo de 12 e máximo de 30, em lugar daquela prevista no preceito secundário do artigo 121 caput do Código Penal, cuja pena é entre 6 e 20 anos. Por quê? Porque há um aumento da censurabilidade da conduta do agente que comete o crime valendo-se da condição de sexo feminino e motivado pelo desprezo em relação a esse sexo, ou seja, a misoginia, ou em razão de violência doméstica, nos moldes em que é descrita na Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340 de 2006. Mas a pergunta que eu te faço é: será que o crime de feminicídio admite a composição com alguma outra qualificadora? Olha, admite. Contanto que, diz a jurisprudência, essa segunda qualificadora seja de natureza diversa daquela prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, que prevê o que é o crime de feminicídio. E para isso a gente precisa discutir qual a natureza da qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Qual é? Cuida-se de condição ou circunstância de natureza objetiva, porque diz respeito a uma qualidade da vítima. Circunstâncias de natureza subjetiva são aquelas que dizem respeito a uma condição ou qualidade do agente, do autor da conduta delitiva. Assim, é perfeitamente possível a combinação do feminicídio com uma outra qualificadora de natureza diversa, ou seja, subjetiva. Existe a possibilidade de composição do feminicídio com a futilidade ou do feminicídio com a torpeza de motivos, porque ambas são circunstâncias que guardam relação com a motivação do agente e, portanto, circunstâncias subjetivas. Deixa eu te mostrar a interpretação do STJ. Joga aí na tela. Tá aqui, ó. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Assim decidiu o ministro Nefe Cordeiro em julgamento na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus. Olha, caberá ao Conselho de Sentença, caso o Ministério Público ofereça a denúncia pelo feminicídio qualificado pela torpeza de motivos, acatar ou não esta qualificadora. O Ministério Público pode, por exemplo, esclarecer que a motivação do crime foram ciúmes excessivos do autor em relação à vítima. E o Conselho de Sentença, os 7 jurados, poderão reconhecer que esses ciúmes funcionaram como uma motivação abjeta, uma motivação torpe. E como é que o juiz, a quem caberá, o juiz presidente do Tribunal do Júri, a quem caberá efetuar efetivamente a dosimetria da pena, utilizar essas duas qualificadoras? A qualificadora do feminicídio, obviamente, vai servir para fixar o parâmetro de cálculo da pena entre 12 e 30 anos, que é aquele parâmetro constante do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Agora, a torpeza, caso acatada pelo Conselho de Sentença, essa vai servir para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria, se houver previsão expressa como tal no artigo 61 e 62 ou 62 do Código Penal, e caso não haja essa previsão expressa, ela vai ser utilizada como condição circunstância judicial para afastar a pena base do mínimo legal.
Esta é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a segunda qualificadora ela não fica perdida, não. Ela vai ser utilizada na dosimetria da pena em outro lugar. Espero que você tenha gostado desta dica, importante dica, analisada sob o ponto de vista da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, do Superior Tribunal de Justiça. E com isso eu me despeço e te aguardo na nossa próxima dica, mas também lá nas redes sociais no @prof.flaviomilhomem. Um abraço, Milhomem. Tchau, tchau.